Prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo do livro de Abacuque. Primeiro, utilizo nos estudos e citações Bíblia explicada, Bíblia de Genebra, Bíblia anotada, Dicionário Almeida e internet, com os sites Wikipédia e outros. Segundo, analiso o livro de Abacuque, Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Terceiro, uso por base a ferramenta 5W4H. Observação. Após este estudo, é imprescindível a leitura do livro de Abacuque. Análise do livro de Abacuque. Primeiro, o que significa o livro de Abacuque? Significa o crescimento espiritual diante das adversidades, considerando a experiência na fé, paciência, esperança, obediência, resignação, temor a Deus, fidelidade, confiança, misericórdia, aceitação e salvação. Segundo, quem escreveu o livro? O profeta Abacuque tem o significado do seu nome incerto. Pode proceder da cultura judaica, significando abraçar, devido à sua proximidade com Deus, ou da influência assíria no meio judaico, entendido como a planta de nome Rambacucu. O escritor não era pregador que nem seus contemporâneos Sofonias e Jeremias. Presume-se que o livro foi escrito em tábuas e fixado em postes para a explicação do profeta aos interessados. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Por que o livro foi escrito? O livro relata o desagrado do profeta com a situação pecaminosa de Judá e a punição que seria estabelecida pela ira de Deus às nações. Finalmente, Abacuque, com base nos princípios e no que advém da fé, crescimento espiritual, aceita os desígnios de Deus. Motivos. Primeiro, o rei de Judá, Joaquim, era um opressor mergulhado na luxúria. Segundo, a idolatria panteísta dominava os judeus. Outros pecados, como, por exemplo, a imoralidade, eram praticados. Terceiro, Abacuque não compreendia por que Deus, na sua ira, tinha suscitado um inimigo opressor de ações muito piores do que os judeus e as nações da terra. Vou abrir um parênteses aqui. Se tratando daqueles profetas, eles tinham para direção de conversar, de pedir, de suplicar e de pedir respostas a Deus. Então, talvez Abacuque tenha compreendido muito bem a situação, mas, por algum motivo, ele achava que Deus era misericordioso e que poderia redimir o povo daquela situação. Quarto, Deus habilitou os babilônios para o juízo do mundo, com punição inigualável para as nações. Quinto, por fim, através da fé, temor de Deus e salvação eterna, o profeta, na plenitude espiritual, aceita os planos de Deus. Como os fatos aconteceram? Primeiro, as nações, assim como Judá, todos os reinos feriam a lei de Deus. Idolatria, imoralidade, luxúria, opressão, corrupção, extorsão, injustiça, maldade,
destruição, violência, luta, conflito e outras práticas contrárias à lei de Deus incidiam sobre os povos da terra. Segundo, a Babilônia. Nação cruel, impiedosa, que toma e pune as nações da terra. Uma nação que só considerava seus próprios valores. Uma cavalaria veloz e feroz. Um exército pronto para a violência. Fazia uma intensidade de prisioneiros. Sua conquista zombava dos reis e governantes e destruía com rampas de terra as cidades fortificadas. Observamos que as motos saltos gigantescos, fabulosos sobre rampas de terra. Muito bem. O Deus dos babilônios era a sua própria força. Acabava com a cultura das nações subjugadas. Deportava a elite composta de nobres, artesãos, oficiais militares e reis para o crescimento do Império Babilônico. Na astronomia, calculavam a posição dos astros com geometria. Aí já vem os feitos, né, da cultura babilônica. Na matemática, utilizavam regra de 3, equações e usavam o valor de π bem aproximado de 3,14. Destaque nas leis pelo Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, pena proporcional ao crime cometido. Ou seja, se você matar, perde a vida. Se você furtar, vai ter que indenizar o furto, e assim sucessivamente. Avanço na medicina e em outras artes. Seus remédios eram famosos. O rei Hammurabi instituiu o pagamento aos médicos conforme posses dos pacientes. O médico era julgado se errasse. O Iraque, no Oriente Médio, é o país que restou desta civilização. Escrita cuneiforme em tábuas de argila era praticada ao ar livre. Inventavam e usavam o ábaco nos cálculos. Sistema numérico semelhante à numeração romana. A palavra Babilônia provém do grego e quer dizer porta dos deuses. Acredita-se que havia um antiguíssimo povoado no local que depois se tornou uma cidade do Império Acádio. No início do século XIX a.C., já com o nome Babilônia, se tornou uma cidade-estado, sob a dinastia Amorita. Destaque na filosofia, principalmente na ética. Marduk era o mais importante dos deuses. É possível que os babilônios tenham influenciado a cultura helênica. Os homens babilônicos tinham a mente aguçada e eram pensadores fantásticos, entusiasmados, né? O que explica porque a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa do seu tempo. Então não foi à toa, né, o crescimento do Império Babilônico. Tudo tem uma razão de ser. Pena que eles eram violentos, né, uma coisa lamentável. Mas foi também uma das civilizações fantásticas que apareceram na antiguidade do nosso planeta. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas da antiguidade. Todo mundo já ouviu falar, né, dos jardins suspensos da Babilônia.
centro de ensino filosófico. Há registro de centros de ensino filosófico. As escolas eram caseiras, né, ministradas por homens. Almejavam a sorte, assim como os povos de hoje. Terceiro, Abacuque protesta ao Deus eterno e soberano. O profeta, por não compreender a punição, protesta perante Deus com argumentos em sentido figurado, correspondentes às indignas ações babilônicas. Abacuque, de prontidão, aguarda a resposta da sua petição ao Deus eterno e soberano. Resposta de Deus. Então o Senhor responde e instrui o profeta. Deus garante a destruição dos ímpios babilônios. Mesmo com todos os seus predicativos injustos, sofrerão da mesma maneira que fizeram com o Líbano e outras nações. Deus repreende as ações inescrupulosas exercidas pela Babilônia. O Senhor diz que está no seu templo e que diante dele a terra fica em silêncio. Ao mesmo tempo, há indícios de profecia messiânica. Bom, acredito quando ele diz, o Senhor diz que está no seu templo e que diante dele a terra fica em silêncio. Quer dizer, ele está dizendo, eu sou o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Aí eu acredito que a partir daí Abacuque se encheu do temor de Deus. Ele viu que Deus é Deus e que ele tinha que aceitar. Não que ele estivesse desrespeitando Deus, mas quem é que quer sofrer? E assim como um pregador, como todos nós, os profetas eles tinham empatia, né, pelo povo. E acredito que até além do povo de Judá, né, do povo de Jerusalém. Abacuque capítulo 2, 14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A idolatria panteísta e as indignidades praticadas pelo povo oprimido pelos babilônicos são condenadas por Deus. Vamos agora à oração de Abacuque, depois da resposta de Deus. Diante do esplendor e da glória de Deus, por tudo que Deus fez, faz e fará, Abacuque, cheio do temor a Deus, aceita o plano de punição de Deus. Abacuque, capítulo 3, 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Abacuque, capítulo 3, 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, mesmo que faltasse qualquer coisa na vida de Abacuque, ele ia exultar no Senhor e se alegrar em Deus, no Deus da nossa salvação. Glória a Deus. O crescimento espiritual de Abacuque, através da fé, nos ensina que nos altos e baixos da vida, assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Acabou. Ponto. Estava tudo compreendido. Nós temos nossos altos e sobe e desces da vida. Em qualquer momento, bons ou ruins, a gente tem que estar com o Senhor. Quando o livro foi escrito?
data e ocasião. Aceita-se que o profeta Abacuque viveu em Judá. Conheceu o reinado correto de Josias, mas o seu ministério foi exercido na época do rei opressor Joaquim, filho de Josias, entre 609 a 598 a.C. O rei babilônico, Nabucodonosor II, conquistou Jerusalém e o jovem rei de Judá, Joaquim, foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. A profecia de Abacuque provavelmente foi datada entre 605 a 600 a.C., época em que os babilônios, depois dos assírios, se tornaram uma potência de guerra devastadora. Neste tempo, era evidente a degradação moral e espiritual de Judá e demais nações. Onde Abacuque escreveu seu livro? Presume-se que o livro, inicialmente, foi escrito e exposto em Jerusalém. Quantos povos receberam a mensagem? Público-alvo. O livro foi destinado a Israel, Judá e demais nações conquistadas pelo Império Babilônico. Qual o preço da desobediência às leis de Deus? Primeiro, a situação do povo em relação à desobediência. Pela idolatria e imoralidade cometidas, vou abrir uma aspa aqui, imoralidade aqui, no caso, inclui vários crimes. A ira de Deus suscitou um inimigo terrível que arrasou cidades, saqueou bens e deportou pessoas para a Babilônia. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio em Babilônia. Segundo, o profeta. Não digo que ele tenha sido desobediente, mas creio que a preocupação tomou conta do profeta e ele mesmo sem pecar, defendendo uma ideia de um castigo foi muito intenso, que aquele povo não era digno para exercer tal castigo, ele sofreu muito. Então, de certa forma, ele pagou um certo preço. Abacuque, através da fé, questionou a ira de Deus por ter permitido a punição pelos babilônios, um povo muito pior que os outros. O seu sofrimento acaba quando o profeta, tomado de temor ao Deus eterno e soberano, entende que as circunstâncias da vida, favorável ou não, é eminente que depende da salvação do nosso Deus. Navegar no Espírito pela oração e palavra de Deus faz o crente vencer as adversidades materiais, físicas, psíquicas e espirituais. Fé consiste em confiança e obediência. Como medir? Acompanhamento e controle dos fatos. Eu presumo, em conclusão, vamos concluir. Primeiro, Deus onipotente, onipresente e onisciente, quando resolve punir, pode usar um exército ímpio, avassalador, força da natureza, escassez de recursos naturais e até mesmo uma epidemia. Isto é bíblico e, historicamente, acontece desde que o mundo é mundo. Segundo, apesar do esplendor glorioso de Deus, ele aceita como Pai as nossas contestações, mesmo intempestivas, inoportunas. Deus não deixa sem resposta aqueles que o obedecem.
como o Senhor soberano. Terceiro, pela fé e o que advém dela, na certeza da salvação, viveremos arraigados pela palavra soberana de Deus, no sentido profético e textual. Quarto, independentes das circunstâncias da vida, Deus provém nosso sustento espiritual e material. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Quinto, o justo viverá da fé, que mais tarde inspiraria o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica de suas cartas, a Carta aos Romanos, que posteriormente inspirou também Martinho Lutero na elaboração das 95 teses da Reforma Protestante. O Rei está voltando. Glória a Deus. Nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo, está voltando. Esperamos em Ti, Senhor. Hoje e sempre. Volta, Jesus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado pela sua atenção. Fica com Jesus, em nome do Deus vivo e poderoso. E até o próximo estudo. Tudo de bom para você. Amém.